A mediação traz esse olhar novo para o direito, para as relações sociais, porque a mediação é exatamente a humanização, onde a lei é fria, a humanização do direito entra através do benefício que se chama o benefício do ganha-ganha, que é a mediação. Então, eu conheci a mediação há uns 5 anos atrás. Eu sabia que eu me fazia muito bem, eu consegui fazer acordos em processos muito difíceis. Isso me dava uma satisfação pessoal muito grande. Mas eu não sabia como era possível e que forma isso poderia ser feito na justiça, porque isso era um esforço muito maior por conta de ter um convencimento dos advogados, da outra parte, das partes. E muitas vezes é você sozinha para lidar com esse emaranhado de situações. E quando chegou a possibilidade concreta da mediação em minha vida, eu entendi que estava na hora de mudar exatamente aquilo que eu precisava mudar na minha advocacia. Eu saí de uma advocacia, que era essa advocacia convencional, para uma advocacia colaborativa. Então, a mediação na advocacia, ela entra no mercado novo, que é o mercado da advocacia colaborativa. Né? Então, a gente vê o quê? A gente vê os advogados ainda assim, essa consciência do papel do mediador e do papel do advogado no meio de um conflito. O mediador de conflitos não precisa ser advogado, precisa ser maior capaz, como a lei diz. Se eu quero ser mediador extrajudicial, basta que eu seja maior capaz, ter conhecimento técnico, que é um curso que inclusive a Media nós fazemos, e ter a confiança das partes. Para eu ser mediador judicial, eu preciso ser maior capaz e ter 2 anos de graduação em qualquer graduação para ser mediador judicial. A finalidade nesse momento não é esclarecer ainda o papel de cada um, mas é a gente compreender que existe um mercado que é um mercado para todos, né? E não é um mercado restrito à advocacia. Como somos um país legalista, o fato da mediação ser uma lei federal, a Lei 13.140 de 2015, que ela saiu bem juntinho com o novo CPC, então dá para quem trabalha com mediação uma segurança para aquele que nos ouve. Por quê? Porque se não houvesse a lei, a gente ia cair na banalização, inclusive do Instituto, né? Por quê? Porque as pessoas, como nós temos essa cultura de tudo ser muito baseado no legalismo, a gente precisa de uma lei para dar amparo a gente. Isso é uma coisa que está muito intrínseca na gente. Né? Então, com a lei ela é editada, com a lei funcionando numa linguagem muito simples, a gente teve mais segurança. Aí eu disse, bom, agora está na hora, né, de caminhar por caminhos nunca dantes caminhados, né? Vamos agora correr atrás desse novo que se apresenta. Então a mediação entrou para mim num momento da minha vida onde eu já estava, de fato, num cansaço da advocacia convencional, um cansaço muito grande. E era um cansaço, pessoal, que é um cansaço que eu acho que experimentam todos os advogados com mais de 10 anos de advocacia, porque a gente trabalha 5 anos plantando, para nos próximos 5 anos, próximos 5 anos a gente começa a colher. E a gente percebe que esse cansaço que a gente vivencia, esse estresse, é muito próprio de uma profissão onde a gente tem que, além de ter que matar um leão por dia, a gente tem que lidar de todos os jeitos e formas com o litígio e da pior forma possível. Porque eu costumo dizer que o conflito ele é saudável. O que não é saudável é a forma como eu lido com esse conflito. Porque a gente não aprendeu. Gente, nós temos o empoderamento verdadeiro da palavra empoderamento. A mediação nos dá esse empoderamento. E não é esse empoderamento que a gente aprendeu de que tudo, eu sou empoderada, eu sou empoderada. É o empoderamento de fato de direito. É onde eu estou na presença de um terceiro imparcial, não interessado, preparado tecnicamente, com habilidades técnicas, para me conduzir com o outro, eu encontrar o melhor caminho e a melhor solução. Ah, Ana, então a mediação é um momento de se fazer um acordo? Não necessariamente. É outro mito que nós temos que derrubar. A mediação não é acordo. A mediação é a ressignificação do conflito. Mediar é ressignificar o conflito. Mediar é ressignificar o diálogo. Porque o que muitas vezes emperra, o que muitas vezes dificulta que as pessoas encontrem o caminho, é que a gente não aprendeu a escuta. Então, a mediação trabalha com escuta ativa, a mediação trabalha com a comunicação não violenta, é igual a CNV. A mediação trabalha com o conflito de maneira inteligente emocionalmente. Então,
O papel do mediador é um papel muito rico, né? A gente sabe que as pessoas muitas vezes desacreditam porque acham que é um modismo. Eu escutei muito isso no meu início, né? Eu vi muita resistência. Quando eu pensei em investir na minha carreira como um viés profissional, eu pensei, bom, agora está na hora de eu fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Hoje nós temos a Câmara de Mediação e Arbitragem. A Media é uma das únicas câmaras a nível de Norte e Nordeste que tem o cadastro no Conselho Nacional de Justiça. Nós temos convênio com o Tribunal de Justiça local. Nós temos este diferencial porque eu tive a necessidade de buscar estar no mercado de forma diferenciada, para que as pessoas compreendam que não é um modismo, para que as pessoas compreendam que mediar conflitos não é algo que, isso, como eu ouvi muito dizer assim, isso não vai pegar não. Não é para pegar ou não pegar, gente, é para aplicar, né? A mediação faz-se necessária, por quê? Porque a gente, através da mediação de conflitos, a gente consegue chegar no outro onde a lei não chega, né? Porque quando eu passo, apresento o meu processo para a justiça, que o juiz recebe aquele processo, ele vai todo em cima da legalidade ou ilegalidade do meu direito. Eu tenho ou não tenho, eu convenço que tenho, ou eu pedi 100 para ganhar 50. Então se eu pedir 100, às vezes na justiça, né, a gente até pede o que a gente não tem direito. Você vai dizer assim, como assim? Então, você tá dizendo que os advogados, não, eu estou dizendo que às vezes a gente pede a mais para a gente ganhar o que a gente julga que tem direito. Isso é ilegal? Não. Não estou dizendo, a gente não vai pedir um direito que a gente não tem. Mas se dano moral, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo do dano moral. O dano moral vira uma indústria. Por quê? Porque as pessoas, até uma discussão de vizinho, eu vou botar na justiça, porque você está me ofendendo, eu tenho direito a dano moral. E muitos colegas se submetiam a esse tipo de ação quando sabiam que, de fato, era uma situação que poderia ser resolvida numa boa conversa. Então, muitas vezes pedia-se um dano moral de 20 mil, quando de fato houve até o dano moral. Esse dano moral não era o dano moral para 20 mil reais, por exemplo. Situações que poderiam ser resolvidas a nível de negociação, de discussão guiada pelo mediador. Então, a gente não aprendeu. A gente aprendeu que advogado bom é advogado que bate na mesa, é advogado que mal lhe dá um bom dia, que senta na sua presença e você passa a ser, né, um adversário. Eu já tive várias experiências de estar em audiência e do outro lado serem colegas, pessoas de muita estima, e de eu cumprimentar e eu ouvir do meu cliente dizer assim, eu não estou entendendo. Eu agora estou preocupado. A impressão minha, a senhora mudou de lado. Para a gente ver o grau de falta de conhecimento de que a gente tem a respeito da própria lei. Porque eu sou advogada dele. Eu não sou parte e nem tenho interesse. E nem sou adversária do colega, nem da parte contra quem ele está travando uma demanda. Então, muitas pessoas instigam o conflito e muitas pessoas buscam o conflito. Por quê? Porque é o conflito da Ibope. Porque muitas vezes numa mesa de audiência, a gente vê uma total inaptidão profissional para se lidar com a dor do outro. E uma dor que não é lidada, cuidada do jeito certo, ela pode gerar e abrir caminhos para problemas de saúde muito sérios. O nível de estresse que as pessoas passam numa mesa de audiência de família, por exemplo, não dá para narrar, não dá para dizer, só sabe quem passa. E a depender do tipo de situação que envolve interesse de filhos, quando você está diante de um casal, né, que eu acho muito simpático quando as pessoas dizem assim, não, a gente está separando, o ótimo seria isso, mas a gente tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente só quer formalizar, quem dera. Mas essa não é a realidade, essa é a exceção à regra. A regra é as pessoas estarem na justiça, literalmente lavando roupa suja. E a gente vê muitas vezes que o que aquela mulher queria era apenas ser ouvida. Ela queria que fosse praticado com ela o respeito da escutativa por esse marido, né? E muitas vezes faltou o diálogo. E quando faltou o diálogo, as coisas começam a tomar rumos diferenciados.
E o advogado, quando vem para essa escuta do problema do cliente, ele vem querendo saber, tipo assim, é o quê? Qual é o problema da senhora? A senhora é casada, tem filhos, são maiores, são menores? Aquelas perguntas de praxe que a gente faz no direito de família, né? Qual a idade dos filhos, se são independentes, se não dependentes, para ver a questão de pensão, se tem patrimônio, para ver se essa questão do patrimônio está alinhada. Eu digo assim, com mais de 22 anos de advocacia, eu não me recordo, né? Às vezes eu já peguei muitos clientes vindos de outros colegas, né, que saíram, que pediram para sair de outros profissionais, e quando a gente senta para conversar, eu tive várias já, né? Dentre elas tinha uma situação que mexeu muito comigo, de uma cliente minha que ela veio para o atendimento de óculos escuros, e ela não tirava esse óculos por nada. E depois quando ela sentou na minha frente, que eu disse assim, uma água, um chazinho, eu vi que a lágrima estava escorrendo pelo canto do olho dela, e eu comecei a conversar de tudo menos sobre aquilo que fazia ela aqui para mim, porque eu sabia que era uma demanda muito dolorida, porque ela já tinha passado, que era uma questão de um divórcio muito difícil. E ela já estava no terceiro advogado. Ela mandou esse recado para mim por telefone, na época, com a secretária. E que ela estava atrás de preço, melhor preço. Tudo bem, então vamos conversar. E quando eu comecei a conversar com ela, como a gente foi fazendo outros caminhos que não era esse caminho convencional, baseado nessa advocacia colaborativa que a gente já conhecia, eu comecei a perceber que ela estava muito desconfortável. E aí, quando eu ofereci o chá para ela, eu disse assim, olha, a senhora fica à vontade, se a senhora quiser, inclusive, pode tirar seu óculos, que eu vi que o óculos dela estava embaçado. E quando ela tirou o olho, ela estava com os olhos inchados, muito inchados. Aí ela virou para mim e disse assim, ninguém nunca se preocupou com o que eu estava sentindo. Eu fui para 2 advogados, fui para uma advogada e para uma advogada. Estou aqui porque me foi indicado por dona fulana de tal, que é minha amiga, que foi a senhora, foi a advogada dela. E eu estou completamente destruída. Porque eu não sabia que eu tinha nenhum tipo de valor nessa situação. Porque a minha fala com ela não foi em nenhum momento uma fala técnica. Eu trazendo para ela, diante do que ela ia me passando, mostrando para ela o outro lado, validando quem era ela dentro dessa situação. E ela ficou bem uns 5 minutos chorando, mas chorando muito. E aquilo mexeu, assim, eu fiquei muito... aquilo me tirou muito de um lugar de conforto, né? Porque quando a gente está há mais de 20 anos, a gente já tem uma técnica própria, se bem que eu nunca fui dessa técnica do não acolhimento, eu sempre fui da técnica do muito acolhimento. Mas ela me tirou de um lugar de conforto porque, assim, até a minha técnica do acolhimento estava muito acomodada, eu percebi. Porque foram perguntas muito simples que eu tinha feito que tinha tirado ela e tinha trazido ela para uma realidade que ela não conhecia. E ela disse assim, eu não sei quanto é que você vai me cobrar, mas você pode me cobrar mais do que o primeiro que eu fui. Eu quero você. Porque eu senti em você uma coisa que eu não senti em nenhum dos outros 2 profissionais que eu fui. Eu me senti respeitada, eu me senti acolhida. Gente, isso de fato não tem preço. E eu não sei, se vocês me perguntarem quanto foi que os outros 2 profissionais cobraram, eu não sei. Eu sei que quando eu acertei com ela, quando acabou, ela olhou pra mim e chorou mais um tanto e disse assim, foi o melhor preço e onde eu me senti que eu era, de fato, uma pessoa que precisava de respeito, porque ela era muito desrespeitada nessa relação como esposa. Porque ela era muito tratada como coisa, né? Ela era coisificada. Então, assim, foi um caminho muito árduo esse processo, mas no final a gente conseguiu uma conciliação. Porque a advogada do ex-marido dela, ela, de boa, no repouso, a narina dela saía fogo. Repousada, tranquila. Era uma pessoa de um litígio, de uma litigância, de um grau de animosidade absurdo, que um dia eu cheguei para ela e disse, colega, é impressão minha ou você está tomando para você a dor do seu cliente? Ela disse, se você não está tomando da sua? Eu disse, não, e não posso. Eu preciso ser para minha cliente um lugar de tranquilidade. Eu não preciso ser para minha cliente um lugar de desafogo e de desassossego.
E ela ficou parada, olhou para mim, baixou a cabeça e a partir daquele momento ela mudou a conduta no processo. E eu arrisquei uma proposta de acordo e nós conseguimos. E depois essa colega chegou para mim e disse assim: depois daquilo que você falou comigo, eu fiquei um pouco envergonhada. E eu fui refletir que, de fato, eu não ajudava nada com a minha conduta. Isso tem preço? Isso não tem preço. Ah, é sempre assim? Não, não é sempre assim. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que a mediação, ela traz a gente para um lugar de desconforto porque mexe onde ninguém mexe. Mas quando você tira a pessoa desse desconforto da lei, que é o direito pelo direito, que você leva a pessoa a refletir o outro pelo outro como outro, né? Porque eu chamo a parte a consciência de quem ela é, mas também a mediação trabalha para a parte a consciência de quem o outro é nessa relação, seja ela qual for. Então, a mediação traz um olhar novo para o direito, porque ela trabalha com aquilo que nós precisamos trabalhar e não fomos ensinados na faculdade, nem na vida, nem nas nossas casas. A mediação a gente primeiro prepara. A gente prepara as partes para esse diálogo. A gente prepara as partes para se ouvirem. A gente prepara as partes para se buscarem e para se verem como são. Porque muitos casamentos, muitos relacionamentos chegam a um patamar de total desencontro. Por quê? Porque não houve o diálogo, não houve a correta condução do diálogo. Mas a gente, na hora da confusão, na hora do vamos ver, a gente esquece de quem era o outro, né? Quem foi aquele outro? Aquele outro, algum momento da vida da gente, por exemplo, teve algum valor. Então, a mediação traz pra gente os valores que a gente esqueceu. O valor de quem eu sou e o valor de quem o outro é. Por isso que a mediação tem um êxito absurdo. Por isso que tudo que é mediado tem, estatisticamente, e garantido por estatística que 85% de tudo que é mediado é cumprido. Ah, se o direito fosse o fim, a lei, a sentença fosse o fim de tudo, a gente não buscaria os recursos judiciais. Por que é que a gente sempre está recorrendo de alguma forma de uma sentença? Porque alguém está insatisfeito com aquilo que é o resultado daquela sentença. É sinal de que a prestação jurisdicional não alcançou e não atingiu o meu fim. Porque se tivesse atingido, eu não ia precisar recorrer. E eu não estou falando daquelas pessoas que recorrem por recorrer, não, gente. Eu estou falando de insatisfação mesmo. Insatisfação. Eu tive experiência onde a gente tem uma caminhada de muitos anos e a gente ainda tem uma cartela de clientes. Tem processos que estão andando ainda. Semana passada, não, retrasada. Eu tive um recurso, eu tive que entrar com um recurso. O nível de falta de às vezes até de empatia mesmo, de cuidado com o direito é tão grande que o juiz me deu na minha sentença algo diferente daquilo que eu tinha pedido num processo. E quando eu peguei a sentença, eu disse, não, eu acho que deve ter, eu não tô vendo esse processo, não deve ser o meu processo. E eu abri o processo e tava lá. Eu pedi um A, o juiz me deu B. Aí você tem que entrar com os embargos para mostrar ao juiz que houve uma falha, para agora ir vir para análise do seu direito. E quando ainda veio, os meus embargos foram procedentes, claro. E quando procedente, eles foram providos, né? E quando o juiz veio com a sentença, ele veio com a sentença que, misericórdia, eu tive que recorrer, né? Não é direito de família, é direito do consumidor. Mas eu olho assim e digo, meu Deus do céu. Quer dizer, onde é que eu estou? Onde é que a gente está? Né? E já me dá uma grande insatisfação. Ele tem me dado cada dia, mas quem me conhece sabe. Eu digo, meu Deus, está muito cansativo essa advocacia convencional. Então, o primeiro chamado é para os profissionais da área jurídica. Tem um mercado aí aberto, mediador de conflitos, na hora que você está na mesa de mediação, ele pode ser juiz de direito aposentado. Ele não vai ser, ali ele não é juiz de direito. Ah, eu sou doutor, eu sou PhD em direito de família. Não vai ajudar em nada você ser PhD. Se você for PhD em direito de família, mas você não tiver o viés da mediação, você não vai ser um mediador adequado. Porque na hora que você senta, você como mediador é testado nas suas habilidades emocionais. Porque mediador não pode dar informação jurídica, mediador não pode dar... Por isso que a mediação é também para advogado.
Porque o mediador não tem necessidade de ter conhecimento técnico jurídico do que está acontecendo na mesa. Ele tem a obrigação de ter as ferramentas propícias para ele bem desempenhar o papel de mediador. E muitas vezes o conhecimento técnico não é o conhecimento emocional. Porque quantas pessoas são exímias naquilo que fazem tecnicamente, mas são incapazes de dar um bom dia quando entra no elevador, a quem está dentro do elevador. Porque tem uma competência emocional, não existe menos zero, mas eu costumo dizer que é menos zero. Né? Então, o que a gente precisa compreender que a mediação trabalha com empatia, a mediação não trabalha com orientação jurídica, por isso que os advogados precisam entender que quando eu faço um curso de mediação de conflitos, eu estou preparada para o mercado novo que se abre na minha frente. É o mercado da advocacia colaborativa. Eu sou dona de casa, eu tô aposentada, eu me aposentei cedo, eu tô sem ter o que fazer. Vamos fazer. Vamos buscar trabalhar numa coisa que dá prazer. E, gente, e o prazer do mediador de conflitos, eu digo como advogada colaborativa, pelo viés de advocacia colaborativa, não tem nada que nos dê mais satisfação do que a gente olhar para as pessoas e a gente olhar e ver que de fato, a solução chegou. Por quê? Porque a gente capacitou, empoderou, a gente viabilizou que as partes juntas alinhavassem e fizessem esse caminho de volta. E o caminho de volta não é necessariamente o acordo. O caminho de volta é o caminho da escuta, é o caminho do restabelecimento do respeito. Porque a gente tem, né, na Media mesmo, a gente tem a felicidade de, eu acho que durante esses 5 anos, se eu tive 2 processos, que a gente não teve esse na mediação, se eu tive foram 2. Por quê? Porque assim, não foi capaz, as partes não foram capazes de juntas encontrarem o melhor caminho para elas. E judicializaram. E teve que ser judicializado. Por quê? Porque apesar de todas as técnicas empregadas e de todo o esforço da mesa, a parte estava irredutível. E esse tipo de situação onde a pessoa diz que só deixa que o juiz diga qual é o meu direito. E a gente está aí, eu me recordo que um desses casos, eu entrei como advogada na mesa, porque quando eu sou advogada em mesa eu não sou mediadora, porque existe um impedimento inclusive legal, e quando eu estou como mediadora eu não posso advogar a causa daquele cliente nem de nenhum outro cliente ligado à mesa. Então, eu sei que a gente a gente tentou, nós não conseguimos êxito, e a gente já está a gente já ganhou o processo, e a outra parte já recorreu. Então a gente vê que, de fato, é uma questão de cultura, é uma questão de conhecimento. Então, eu faço nesse momento uma chamada muito particular aos advogados. A gente não pode falar do que a gente não conhece. A gente precisa conhecer para poder falar, bem ou mal, né? Porque a mediação trabalha com não julgamento. Então, advogados, advogadas, mediação de conflitos, mediador de conflitos, advogado, não é concorrente da advocacia. Eu, enquanto mediadora numa mesa, não posso exercer o meu papel de advogada. Eu não posso nem ter continuidade, eu não posso estar mediando um conflito e a pessoa depois diga assim, não, eu não quero mais ser advogada, eu quero lhe contratar como minha advogada. Eu não posso, nem que eu quisesse, eu poderia ser advogada dessa pessoa pelos próximos 2 anos. Eu tenho um impedimento, porque o mediador de conflito, na hora que ele senta à mesa, ele tem as atribuições, ele é auxiliar da justiça, de um auxiliar da justiça, de impedimento, suspeição. Então, a gente precisa entender que o caminho do direito é o caminho sistêmico, é o caminho da advocacia colaborativa, é o caminho dessa advocacia que busca, de fato, efetivamente, a satisfação da pretensão das partes. E o que é a satisfação da pretensão das partes? Muitas vezes as pessoas brigam por um imóvel e eles estão brigando por aquele imóvel tendo 3, 4 mais. Mas por que será que eles estão brigando tanto por aquele imóvel? Porque com certeza, por trás daquele imóvel tem alguma história, tem alguma situação que vincula o emocional de um dos dois, da parte que não está querendo ceder nem negociar aquela situação
é importante para ver o outro sofrer. A gente precisa desmistificar dentro do direito a figura do mediador. O mediador de conflitos é um terceiro imparcial, um terceiro dotado de conhecimento técnico e conhecimento emocional, de instrumentos. A gente tem inclusive um programa de rádio que acontece todas as terças-feiras, Media Solucionando Conflitos, onde a gente está, desde a semana passada para cá, trabalhando as ferramentas do mediador, as ferramentas de ordem subjetivas, porque quem também achar que fez um curso de 40 horas, esse curso que é indicado pelo CNJ e que está pronto, me desculpe, vai fazer o curso de novo, faz umas 300 vezes, para aprender então a técnica da lei, da mediação. Porque a gente não trabalha só com a mediação técnica, a parte técnica, a gente trabalha com a ementa do CNJ, mas a gente trabalha com ferramentas que, se a gente não tiver, se a gente perder de vista que o mediador de conflitos precisa estar equilibrado, consciente, emocionalmente, sob controle, a gente não tem capacidade emocional para conduzir uma mediação. Então, mediar conflitos é, de fato, ressignificar situações, contextos, é trazer para as partes a possibilidade real e concreta de juntas encontrarem uma solução.